Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar sobre a força-peso. É a primeira força que a gente vai estudar, dentro de várias forças que vem agora, né? E são as aplicações que a gente vai usar das leis de Newton, ok? Segundo a lei de Newton, relembrando, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que força nas unidades do sistema internacional é medida em Newton. E essa força, quando a gente medir, era uma força resultante. A massa do corpo é em quilogramas, né? E a aceleração do corpo em metros por segundo ao quadrado. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Para força-peso, a gente vai calcular o módulo pela segunda lei também. A gente vai usar força-peso é igual a massa vezes gravidade, onde a força-peso é dada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração da gravidade vai ser em metros por segundo ao quadrado, do mesmo jeito que era a segunda lei de Newton. O que muda aqui? Muda que a gente vai chamar a força de P, que é o peso, né? Porque como a gente vai estudar muitas forças, cada uma tem um nome. Para a gente não se confundir e chamar tudo de F, é melhor chamar cada uma com o seu nome. Então, a força-peso é o P, né? Vai ser calculado por M vezes G, que o G é a aceleração da gravidade. Ok? A gravidade é a aceleração que puxa todos os corpos para baixo. Ela vem da aceleração gravitacional, né, entre as massas, que foi também um estudo que Newton fez, que a próxima força que a gente vai estudar vai ser a força gravitacional. Mas vamos falar das leis da força-peso primeiro. Percebam nessa imagenzinha aqui da Terra que a aceleração da gravidade, ela tem todos os sentidos, ela sempre aponta para o centro da Terra, né? Então a Terra puxa a gente para o centro dela, é por isso que quem mora embaixo não cai, né? Uma pergunta que a gente sempre faz quando vê esse globo terrestre pequenininho, né? Olha, tem gente que mora aqui, ué, por que quem mora embaixo não cai? Não cai porque a Terra está puxando a gente sempre para o centro dela, ok? E aqui tem uma tirinha que vai ajudar a gente a entender um pouquinho do que a gente vai estudar. Onde o John olha por Garfield e diz, você está muito gordo. O Garfield responde, estou ouvindo. O John responde, quero que você perca peso. Ouviu bem? E o Garfield já responde, falou, vira as costas e vai embora. Então o John pergunta, ei, onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Pessoal, então o Garfield aqui, né, ele está dizendo pra gente que a força-peso, né, ela é calculada pela massa e pela gravidade. Então, essa gravidade é um valor que varia de planeta para planeta, e se eu for para um planeta cuja gravidade seja menor, eu tenho uma força-peso menor, né? Então, quando a gente fala de peso no dia a dia, a gente, na verdade, está medindo quilogramas, não é? Ah, eu subi na balança e estou pesando 100 quilogramas. Se eu estou pesando 100 quilogramas, isso não é um peso, isso é uma massa, né? Então, na verdade, a gente não está pesando, a gente está se massando. Está medindo a massa, não está medindo o peso. Isso é importante a gente pensar. Ah, o meu peso é 45 quilogramas. Não, então isso não é seu peso, isso é sua massa. O seu peso é isso vezes a aceleração da gravidade, né? Então, é sempre bom lembrar que quando a gente fala de peso, a gente não está falando daquele que tem um valorzinho na balança. Aquele valorzinho da balança é massa, tá? Então, quando você compra lá 2 quilos de carne, você está comprando a massa, 2 quilos de massa, tá? Não é peso. Então, isso é muito importante vocês perceberem. Na física, a gente tem algumas palavras que confundem. E esse é um conceito que as pessoas no dia a dia confundem muito. Então, quando o John pediu para o Garfield perder peso, o Garfield, que é um conhecedor das leis da física, foi para um planeta onde a aceleração da gravidade fosse menor. A mesma massa, numa gravidade menor, vai dar um peso menor, ok? E aqui tem o experimento de Galileu, né, nessa torre de Pisa. Ele criou a hipótese que se não existisse a aceleração, que se não existisse a resistência do ar, desculpa, os corpos cairiam todos ao mesmo tempo, né? Então, um corpo, uma bola grandona com uma bola pequenininha, cai ao mesmo tempo da torre de Pisa até o chão, porque não teria resistência do ar. Se a gente fizer esse experimento em casa, a gente percebe muito vagamente que as coisas caem ao mesmo tempo, né? Agora, se você jogar uma folha de papel amassada e uma folha de papel aberta, você vai perceber que a folha de papel aberta demora mais. Por que ela demora mais? Ela demora mais
porque ela tem resistência do ar, né? Para a folha de papel ela é muito grande, então para ela desviar das moléculas de ar para chegar no chão, ela demora. Agora a folhinha amassada não, certo? Isso foi feito em experimentos, né, em laboratório já foi comprovado que Galileu estava certo. E também já foi feito, tem alguns videozinhos que eles jogam um elefante e uma pena dentro de um tubo de vácuo e cai ao mesmo tempo, tá, gente? Então é mais do que comprovado, é uma lei de que os objetos caem ao mesmo tempo, porque tem a mesma aceleração da gravidade, certo? A aceleração da gravidade, então eu já disse, aponta para o centro do corpo maior. Então na Terra, aponta para o centro da Terra. Agora, se eu estiver falando entre a Terra e a Lua, também a Lua é puxada pela Terra. Agora, se a gente vai falando do Sol e da Terra, o Sol é massa maior, então é o Sol que vai puxar a Terra. Então eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso, tá? Nos exercícios vai ficando mais claro. Importante. A aceleração da gravidade vale 9,8 na Terra, né? Metros por segundo ao quadrado, mas a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado, porque a gente arredonda para facilitar nossa conta. Alguns exercícios vão dar 9,8 mesmo, mas esse 9,8 a gente não vai usar quando ele não der. Só se ele der exatamente, ó, use 9,8, aí você tem que usar, ok? Mas se ele não der nada, você não precisa usar, não, você pode usar só o 10, beleza? Importante aqui vai ser relembrar a primeira lei de Newton, né? Algumas pessoas falam, não, mas professora, se o peso é massa vezes gravidade, como que uma bola de boliche, que é mais pesada que uma bola de bilhar, ela vai ter mais peso? Se ela tem mais peso, ela tem mais força puxando ela. Sim, os corpos mais pesados têm mais força para ser puxado, porque eles têm mais inércia, né? Lembra da lei da inércia? A inércia é quando os objetos, eles estão parados e tendem a ficar parado. Então, quem tem mais massa tem mais vontade de ficar parado, né? Mais tendência de ficar parado. Então, precisa de mais força para ser puxado com a mesma aceleração. E é assim que a gente consegue a mesma velocidade de queda entre vários corpos diferentes, ok? Os corpos que têm mais massa são puxados com mais força do que os que têm menos massa. Porém, todos são puxados com a mesma aceleração. Então, eles têm a mesma velocidade de queda e caem no chão ao mesmo tempo, ok? Isso é muito importante para pegadinha de exercício, vestibular, Enem, etc. E aí a gente vem com uma revisãozinha da terceira lei de Newton, né? Porque se eu estou falando de força, eu estou falando de uma força que vem aos pares. Toda força vem aos pares, ação e reação. Toda força de ação tem uma força de reação. Então, se a Terra puxa a gente puxa a Terra. E por mais estranho que isso pareça, é verdade. Quando você pula, a Terra te puxa de volta. Mas você também puxa a Terra para os seus pés. A diferença é que você é uma pessoa muito pequenininha e a Terra é muito grande. Você não consegue, com a sua força, mover a Terra. Mas com a mesma força, você não move a Terra, mas a Terra te move. Lembrando que ação e reação têm o mesmo valor. Então, quando você puxa a Terra nem sente. Mas com a mesma força num corpo como o seu, você sente e volta para o chão, ok? Então, é importante você lembrar que se a gente puxa a Terra puxa a gente, tá? Ou se a Terra puxa a gente puxa a Terra. Lembrando também que a força-peso é provocada pela atração gravitacional das massas, né? Então, a Terra tem uma massa muito grande e ela puxa as massas pequenas em volta dela. E isso quer dizer que ela é uma força de campo. Força de campo tem reação de força de campo. Então, a força que a Terra faz na gente, quando a gente pula, não está nem encostando nela, mas ela puxa de volta. A gente também faz no centro da Terra. Então, a reação da força-peso acontece no centro da Terra, onde a gente atrai esse planeta para o nosso pé, ok? Claro que com a nossa reles força, né, com a força de interação entre a Terra nem se mexe. Mas, com a mesma força, o mesmo valor é suficiente para a gente voltar com tudo para o chão quando a gente pula, certo? É por isso que na Lua, por exemplo, a gente pula mais alto. Por que na Lua a gente pula mais alto? Porque a gravidade da Lua é menor. Então, a gente está acostumado a pular na Terra. Eu pulo 1 metro. Então, se eu chegar na Lua, com a mesma força que eu fizer contra o chão, com o mesmo impulso, eu pulo muito mais alto, porque a força que a Lua tem para me puxar de volta é menor.
Então demora mais para ela conseguir me puxar. Por isso que a gente pula mais alto na Lua, certo? Agora, se fosse, por exemplo, no Sol, com a nossa força, a gente não conseguiria pular nem 1 centímetro, certo? Então depende sempre do valor da gravidade do planeta, da gravidade do lugar e da força com que a gente vai pular, né, nesse caso. Lembrando que a ação e reação são forças de igual valor e direção, mas sentidos contrários, né? Então, mostra aqui no desenho, a reação de P1 é aqui, ó, menos P1. A reação de P3 é menos P3 e a reação de P2 é menos P2. Ok? E para a última parte, a gente vai para a direção da força-peso. Nos exercícios a partir de agora, a gente vai ter que desenhar as forças. E para não se confundir, a gente tem que lembrar que força-peso é sempre para baixo. O peso puxa a gente para baixo. Não interessa onde a gente esteja, a Terra está puxando a gente para o centro dela. E o centro dela é para baixo, no nosso referencial, né? Então a força-peso é sempre vertical para baixo. Não interessa se eu estiver na horizontal, se eu estiver na vertical, se eu estiver aqui, ó, caindo, se eu estiver aqui descendo aqui nesse plano inclinado para a direita, descendo para a esquerda, se eu estiver contra aqui, ó, apoiando no teto, ou se eu estiver aqui numa outra vertical. Gente, qualquer posição, a força-peso é sempre para baixo, tá? Então a gente vai desenhar com uma setinha, o peso aqui do lado, lembrando que é vetor, vem a setinha em cima da letra, força-peso é sempre vertical para baixo, ok? Vejo vocês na próxima, pessoal.